Senhor presidente, senhores deputados, hoje aconteceu uma ocupação de uma escola em Ponta Grossa. Eu acho que, pelo ritmo que as coisas vão, vai acabar acontecendo no Paraná o que aconteceu em São Paulo. Ocupação das escolas públicas pelos estudantes. Esse caso é um caso muito grave. Está aqui o presidente da Comissão de Educação, deputado Hussein, e nós estivemos ano passado em Ponta Grossa, na Câmara Municipal, numa grande audiência, o deputado federal Léo Machado estava presente, representação do prefeito, o deputado Santo Alex, representação, o deputado Paulic, o deputado Plauti é representante lá, vários deputados da Comissão de Educação, e 3 escolas pontagrossenses levaram seus questionamentos pela falta de salas de aula, a situação crítica, deplorável até, de algumas dessas escolas. E uma delas trata-se da escola Frei Doroteu, que é localizada na região da Chapada, em Ponta Grossa, um bairro na saída para o norte, para o oeste, bairro de Periquitos. 3 salas de madeira, mais particularmente, foram construídas há 8 anos atrás, e nenhuma reforma foi feita. Eu tenho as fotografias, buracos nas paredes, no telhado, o piso afundou. Essa é uma escola construída abaixo do nível da rua, então quando a enxurrada acontece, alaga a escola. E apesar de todos os pleitos já feitos pela direção, pelos estudantes, organização estudantil, ao núcleo e ao próprio governo do Estado, nenhuma providência foi tomada. Inclusive, nós ficamos com compromisso, né, deputado Hussein? Na época, eu até gostaria de fazer uma proposta para que nós fôssemos lá visitar a escola com a Comissão de Educação, deputado Hussein, conversar com os estudantes, com os professores que estão revoltados. Eu conversei com uma professora hoje que estava presente lá, me ligaram lá de manhã, para que uma medida urgente seja tomada. É uma escola que fica na periferia mais distante de Ponta Grossa. Uma grande parte dos alunos são alunos que vêm do meio rural. Alunos não tinham mais condição de assistir aula pelo vento, pelo frio do inverno, pela chuva. E a diretora me falava, a professora que conversou comigo hoje de manhã, não a diretora, a professora conversou que alguns alunos, inclusive doentes, por causa da situação realmente lastimável que a escola se encontra. Então, nós queremos deixar a nossa manifestação de apoio ao movimento dos estudantes, de solidariedade e de cobrança direta ao governo do Estado e, particularmente, à Secretaria de Educação, para que providências urgentes sejam tomadas, não só nessa escola Frei Doroteu, mas nas outras escolas também, que estão há bastante tempo questionando e solicitando medidas urgentes do Poder Executivo, do governo do Estado. É extremamente necessário. E isso nos faz também pensar se o Paraná, que é um dos estados mais ricos do país, um dos estados que teve um pacote no começo desse segundo mandato do governador Beto Richa, com aumento de impostos, mais de 40% de aumento do PVA, aumento de mais de 92 mil itens no ICMS, artigos que se não pagavam o ICMS passaram a pagar, retirada de cerca de 500 milhões do fundo previdenciário que pertence aos servidores, porque é um fundo capitalizado. Todas as coisas que aconteceram. Nós sabemos que a receita do Paraná cresceu, até porque nós sabemos que um estado que tem um agronegócio pujante, o efeito da crise não foi tão grande aqui como estados como o Rio de Janeiro, que tiveram um impacto enorme, profundo, com a questão da Petrobras, pela dependência que tem do setor do petróleo, e também economias mais antigas, com maiores problemas estruturais, como o do Rio Grande do Sul, e também economias como a de Minas Gerais. O Paraná é um estado que não estava próximo desses estados em crise no Brasil. É um estado que aumentou suas receitas, houve um pacote, através do qual o governo se comprometeu, inclusive com os servidores, fez uma série de acordos. O próprio secretário de Finanças esteve aqui várias vezes, dizendo que todo acordo seria cumprido. E se no Paraná acontece isso, eu fico imaginando, se for aprovada a PEC 241,
e o projeto de lei 257, o que vai acontecer no Brasil com relação à educação e à saúde particularmente. Nós sabemos que uma das grandes conquistas da sociedade brasileira foi a vinculação de receitas, particularmente no que diz respeito à educação e à saúde. É o que permitiu que, apesar de todos os problemas, o SUS sobrevivesse e nós tivéssemos alguns avanços na questão da escolaridade da nossa juventude e das crianças. Tanto que esse ano é o ano em que toda criança, a partir dos 4 anos, tem direito a uma sala de aula, tem prefeitos que estão sendo obrigados pela lei a fazer convênios com os creches particulares, com os CMEs particulares, para poder agasalhar as crianças pela lei. Imagine o que vai acontecer se essa emenda constitucional for aprovada, fazendo com que durante 20 anos sejam congelados, durante 20 anos, repito, os recursos para a educação e para a cultura, podendo ser apenas reajustado pelo IPC, o valor do ano anterior mais IPC e NPC. Na medida que nós somos um país que tem crescimento demográfico, nós sabemos das enormes carências no SUS e na educação ainda, apesar dos avanços que aconteceram nos últimos governos populares, nós sabemos que vai ser uma verdadeira tragédia. A educação brasileira, apesar de todos os avanços, nós temos mais da metade dos jovens do ensino médio ou não entram a fazer o ensino médio, apesar de ter vaga, ou abandonam a escola, por problemas como esse que eu estou citando aqui, nessa escola de Ponta Grossa, de 700 alunos. Então é lastimável que isso esteja acontecendo. E eu gostaria de destacar também que a violência que o deputado Tadeu se referiu é apenas uma expressão de uma coisa muito mais profunda. Na verdade, apesar de ter sido utilizado como álibi a questão da Lava Jato e, tecnicamente, a questão das pedaladas fiscais, o que está acontecendo no Brasil com esse golpe, de certa forma, um golpe institucionalizado e até pelo Poder Judiciário, que, diga-se de passagem, foi o único poder no país que não sofreu particularmente nenhum impacto no processo democrático. Toda a ditadura brasileira foi uma ditadura institucionalizada. 64 foi um golpe que foi institucionalizado pelo Poder Judiciário, inclusive. Tudo acobertado pelo manto da chamada legalidade. No Brasil é assim que as coisas acontecem. E o Poder Judiciário acabou ainda permanecendo no seio do Poder Judiciário esse vício de institucionalizar golpes, como é o que acontece agora. Porque está escrito na Constituição que o Senado é que julga, mas está escrito também que precisa ser um crime de responsabilidade. E o Poder Judiciário, em última instância, é que define o que é crime e o que não é. Só que o nosso Poder Judiciário, nesse golpe atual, está tirando o corpo fora. Não, está na Constituição, quem vai definir é o Senado, lavo minhas mãos. Mas, na verdade, isso tudo é um álibi. O que está se fazendo no Brasil é mudar o padrão de acumulação da economia brasileira, a forma de desenvolvimento e de crescimento econômico. Então, esse era o objetivo geral daqueles que se uniram, desde a grande mídia, as corporações de alto nível, setores do Poder Judiciário, com muita força. Esses setores conservadores do Congresso, se uniram para mudar, na verdade, o modo de acumulação do capital no Brasil, aprofundando a submissão da economia brasileira aos ditames do Fundo Monetário Internacional, do capital financeiro, que é o capital que domina o mundo. Vai ser feito um choque no sentido de não continuar mais o processo de distribuição de renda, e mais do que distribuição de renda, a emergência democrática e participativa de setores excluídos historicamente, que podiam falar. Houve todo um leque, um amplo pacote de legislação que aconteceram no governo Lula e Dilma, de democratização do Brasil, sistemas nacionais de cultura, de educação, de saúde, o PRONASSE, o Sistema Nacional da Assistência Social, o Minha Casa Minha Vida, que está sendo atacado, inclusive o Mais Médicos. Eu tive a oportunidade de assistir uma fala do ministro da Saúde, Ricardo Barros. Por incrível que pareça, estava ao seu lado o prefeito de Ponta Grossa,
o prefeito Marcelo Rangel, e foi perguntado ao ministro Ricardo Barros o que ia acontecer com o Mais Médicos, se ia continuar o programa. E ele diz com todas as letras: o programa vai continuar da seguinte forma. Importante que os telespectadores da TV Sinal, da TV Assembleia, escutem bem, com as seguintes palavras: o programa vai continuar, ministro, vai continuar da seguinte forma. Os locais onde os médicos brasileiros não quiserem ir, e onde só existir benzedeiro e farmacêutico, entre ficar com a benzedeira e o farmacêutico, vai o médico cubano. Ele disse exatamente isso. E pasmem, senhores. Ao lado está o prefeito Marcelo Rangel, não disse nada, sendo que Ponta Grossa é a cidade do Brasil que proporcionalmente mais médicos do Mais Médicos recebeu, médicos cubanos. 61 médicos estão lá. É a cidade que mais recebeu proporcionalmente o Minha Casa Minha Vida, são 16 mil casas, 12 mil para famílias sem renda, que renda menor de 3 mínimos, mulheres que não têm nem um mínimo de renda, chefes de família que pagam 28, agora 30, 40 reais por mês, e mais 4 mil para renda, para o plano 2, da renda acima de 3 mínimos. E o prefeito silenciou diante do ministro. Mas poderia me perguntar, mas, deputado, a Dilma também convidou o senhor Ricardo Barros para ser ministro da Saúde, é verdade. Mas eu tenho certeza que se ele fosse ministro da Dilma, ele não falaria o que ele falou. Ele falou porque entendeu que mudou o poder. Se ele falasse, ele seria demitido no outro dia. Ele falou porque sabe que hoje o governo é diferente. E realmente vai destruir os programas mais importantes, com Mais Médicos, com Minha Casa Minha Vida, que já está praticamente aniquilado, e outros programas sociais de extraordinária importância, além dos avanços da criação dos conselhos populares, a emergência de novos atores, comunidades tradicionais, o MDA transformado em uma secretaria, sem ter mais o estatuto e ministério, e todas as reformas que já começaram a acontecer para mudar o padrão de acumulação do capital. Nós sabemos que o sistema capitalista ele pode funcionar para uma minoria, e funcionar muito bem. Pode funcionar. Se tiver o apoio da mídia, como sempre teve, dependendo de quem está no poder, ele funciona como sempre funcionou no Brasil, aliás, um dos países que tem a maior concentração de renda do mundo, só na questão da terra. 2% dos proprietários de terra são donos de metade do território brasileiro. É um dos países com a maior concentração de renda do mundo, e, infelizmente, o golpe que foi dado é para aquele processo de longo prazo, de transferência de renda, distribuição de renda, aumento mínimo acima da inflação, valorização dos programas sociais a favor das maiorias. Sem dúvida, esses programas já estão sendo e serão mais prejudicados depois que acontecer, se efetivar realmente o impeachment no Senado, aí o governo do interino, que passa a ser um governo definitivo, ele vai mostrar a verdadeira face, e a população brasileira, que hoje está um pouco perturbada, tal a lavagem cerebral que foi feita pela televisão, ela está um pouco em dúvida, ela vai ter clareza do que de fato aconteceu no país. A mudança do modelo de desenvolvimento e de crescimento econômico para um modelo muito mais perverso, muito mais excludente e muito mais autoritário. Por tudo isso, eu repito, senhor presidente e senhores deputados, nós pedimos e cobramos do governo do Estado que, com a máxima urgência, resolva os problemas das escolas de Ponta Grossa, e manifestamos mais uma vez nossa total solidariedade aos estudantes que ocupam a escola Frei Doroteu, aos professores e servidores e toda a população de Ponta Grossa, e mais particularmente da região da Chapada e do bairro dos Periquitos. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.